qual seria o destaque para abrir o programa de hoje? Quem sabe a mais baixa taxa de juros da economia brasileira de todos os tempos? Quem sabe? Qual seria a outra? A revelação de que a dexametasona, que é um corticoide, faz efeito no tratamento do coronavírus e que a hidroxicloroquina e a cloroquina, de novo, tiveram sua aplicação suspensa pela Organização Mundial de Saúde. Mas tudo isso fica para segundo plano diante da notícia que foi trazida por volta de 6h30 da manhã pelo jornalista Pedro Campos. A prisão de Fabrício Queiroz, o Rachid, da divisão de salários de funcionários do gabinete do ex-deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Esse é o grande destaque de hoje, não a prisão em si, mas por tudo que ela representa, por tudo que está à sua volta, envolvendo um momento muito difícil para o presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui do Jornal Gente. O Pedro Campos com a gente aqui, desde cedo trazendo essa notícia em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e agora com mais detalhes sobre os motivos e as circunstâncias da prisão de Fabrício Queiroz, né, Pedro? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Zé Paulo, Cláudio Humberto, ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Fabrício Queiroz está dentro de uma viatura policial nesse momento, chegando à capital paulista da cidade de Atibaia, que fica a cerca de 60, 70 quilômetros aqui de São Paulo. Ele foi encontrado pela polícia hoje dentro da casa, a propriedade que fica dentro, uma casa pequena dentro dessa propriedade em Atibaia, que segundo policiais com os quais eu conversei, seria da propriedade de um dos seus advogados. O comboio segue nesse momento pela Avenida Pacaembu. Daqui a pouco ele vai chegar ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O esquema em que Fabrício Queiroz está sendo investigado é o esquema da rachadinha, né? Aquela devolução de vencimentos que são pagos a funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse esquema começou a ser investigado no ano passado, remota ao tempo em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Alerj e havia então essa suspeita de que no gabinete dele alguns vencimentos eram devolvidos para o político. O Fabrício Queiroz sempre negou envolvimento nesse esquema da rachadinha. Ele, em algumas entrevistas, chegou a explicar que a evolução patrimonial vinha da venda de carros, né? Isso nunca ficou bem claro para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que continuou investigando e hoje conseguiu na justiça um mandado de prisão para levar Fabrício Queiroz para o cárcere. Aliás, a repórter Bruna Barbosa, ao vivo com a gente, falando sobre a iminente chegada de Fabrício Queiroz à sede da Polícia de São Paulo, né, Bruna? Bom dia. A repórter Bruna Barbosa já traz os detalhes sobre esse comboio, aliás, na tela da Band agora também aqui no Bora São Paulo com o Joel da Atena, as imagens desse comboio que carrega o Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Só para completar, Thaís, agora fica então a dúvida, né, Cláudio Humberto, Zé e ouvintes. Fabrício Queiroz fará a delação premiada ou não? A discussão agora nos bastidores é justamente essa, né? Ele vai apresentar tudo que sabe para se defender ou não? É uma prisão importante porque tem esse lado também importante da investigação. Esse será o principal desdobramento. Ele vai prestar depoimento às 10 horas no DHPP, né, Bruna Barbosa? Bom dia. Eu acho que ele não faz delação premiada. Ele tem muito a perder se fizer, viu, Pedro? Bom, Zé Paulo, a gente vai ter que aguardar para ver, mas tem o seguinte, né? A gente sabe, e aqui não se trata de defender ninguém, que esse método de levar alguém para cadeia para forçar uma delação premiada já foi usado no passado em algumas investigações, né? Se o Fabrício Queiroz, né, Cláudio? Vou passar para você já só para concluir aqui. Se o Fabrício Queiroz ele estiver realmente resistindo a uma prisão, se ele estava escondido, né, aguardando, a defesa do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz estão pedindo há muito tempo na justiça o quê? O fim dessas investigações. Eles já perderam na primeira instância, na segunda instância e perderam no STJ. Agora estão no Supremo Tribunal Federal. Ele não quer ir para cadeia, né? Muita gente, claro que ninguém quer ir para cadeia, mas tem gente que faz força para não ir. Ele estava escondido num sítio em Atibaia.
Será que mediante Mas ele essa estava circunstância... foragido? Não, ele não estava foragido. Ele estava escondido para não ser preso se viesse um mandado de prisão, como veio hoje. Mas a polícia tinha informações, a polícia sabia da movimentação dele com informações, e aí, hoje de manhã, quando chegou esse mandado de prisão lá da Justiça do Rio de Janeiro, eles encontraram o Queiroz nesse sítio de Atibaia. Eu acho que esse assunto tem que ser esclarecido em definitivo, com ou sem delação premiada, né? É uma boa oportunidade a prisão do Fabrício Queiroz para que a polícia, o Ministério Público esclareçam isso de uma vez por todas. Porque, afinal de contas, a gente sabe que essa prática da rachadinha é absolutamente generalizada em todas as casas legislativas. Só no caso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, simultaneamente a investigação ou a denúncia contra o então deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual, outros 44, eu acho, né? Mais de 40 deputados estaduais também estavam sendo investigados pela mesma prática, só para se ter uma ideia de como isso é uma coisa ilegal e é disseminada nas casas legislativas. Aqui em Brasília, a deputada federal chamada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, uma deputada bastante atuante, né, na bancada do PT, ela já é ré nessa acusação da rachadinha. A diferença é que, no caso da deputada Érica Cocai, aqui do PT do DF, os depósitos, o dinheiro era tirado, uma parte do dinheiro de cada assessor, né, do salário de cada assessor, e era depositado na conta dela. Essa é um caso ainda mais grave, mas é um caso que está para ser julgado há anos, né? Isso aí vai sendo empurrado com a barriga, etc., até a prescrição, com toda certeza, mas não vai acontecer isso com o Fabrício Queiroz, ex-policial militar aposentado, preso hoje. Agora, Cláudio, o fato de ser uma prática disseminada, e infelizmente não só no Rio de Janeiro, em São Paulo a gente já teve dezenas de casos de rachadinha, aí com diferentes utilizações do dinheiro, né? Tem desde aquele parlamentar que de alguma forma quer engordar a sua representação e em vez de contratar contrata 3, tem aquele que embolsa, tem aquele que de alguma forma usa isso também para outros tipos de negócios ilícitos, tem de tudo. Agora, o fato de ser disseminado não reduz a gravidade do que pode ter acontecido. Porque é dinheiro público sendo usado indevidamente por alguém que é detentor de mandato e, por isso, pode contar ali com determinada verba de gabinete para contratação de pessoas. Tem que seguir aquilo que a lei coloca, né? Isso é ilegal, né, Thaís? É criminoso fazer isso, mas é feito por muita gente. E é claro que cada um daqueles deputados estaduais só do Rio de Janeiro, só para ficarmos na Assembleia Legislativa, tanto quanto o Flávio Bolsonaro, cada um deles tinha o seu próprio Fabrício Queiroz administrando ali essa safadeza, né? A gente espera que essa ação atinja a todos. Olha, tem mais sem uma esquecer do dízimo, viu, né? Sem esquecer do dízimo, que parece que virou uma coisa legal, e não é também. Pois é. Nós estamos vendo o Fabrício Queiroz, primeira imagem dele preso aqui no Bora São Paulo, vestindo um boné preto, jaqueta... Que cor que é isso aí, Thaís? Caqui, obrigado. Vestindo uma jaqueta parece que tem engordado, hein? De longe a imagem ali parece que tem engordado mesmo. Ele sai da viatura, aí o ML é para fazer o exame de corpo de delito, praxe para quem é preso. A gente vai chamar a Bruna Barbosa porque ele vai depois pro DHPP, ela já tá lá aguardando. Só lembrando o seguinte, é a Operação Anjo que está sendo desencadeada hoje. A única prisão até o momento é do Fabrício Queiroz. Os outros investigados no esquema da rachadinha não tiveram prisão decretada. Ou tem alguma coisa específica em relação ao Fabrício Queiroz, ou rapidamente os advogados vão usar esse argumento para tirá-lo da cadeia e ele vai responder em liberdade em relação a essas acusações. Agora sim, a Bruna Barbosa ao vivo do centro de São Paulo. Como é que tá a expectativa aí no DHPP para a chegada do Fabrício Queiroz? Bruna, bom dia para você. Oi, Pedro, bom dia para todos que nos acompanham. Eu estou no Palácio da Polícia, aqui no centro de São Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias. Havia uma expectativa de que Flávio Queiroz viesse para cá para passar por esse exame de corpo de delito aqui na sede do Palácio da Polícia. Há uma grande movimentação de veículos de imprensa, também diversos carros de polícia e policiais civis aqui na porta. Flávio Queiroz, que como vocês narraram há pouco, acaba de chegar no IML, vai passar por exames de corpo de delito. E há uma expectativa também bastante falada por aqui de que ele seja levado ainda nesta manhã para o Rio de Janeiro,
num voo pelo aeroporto de Congonhas. É uma expectativa grande, já que toda essa operação é conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Há essa expectativa de que Fabrício Queiroz seja levado à capital fluminense ainda nesta manhã, após prestar depoimento aqui em São Paulo. Em breve eu volto com mais informações, mais detalhes aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Bruno, sabe o que me parece fraco, é o DHPP, Pedro? tá? Só pra Pedro, você saber. você vai concordar ou não comigo, mas o que me parece fraco é que a ordem de prisão veio do Ministério Público Estadual e da Justiça do Rio de Janeiro. A gente sabe que quando se trata, né, de justiça estadual, sempre há um componente político a orientar a decisão dos juízes. Não que eles sejam parciais, mas há aquele clima muito próximo do juiz que toma a decisão. Me parece que essa é a parte fraca. Se fosse Ministério Público Federal, Justiça Federal, aí seria outra história, mesmo porque o caso Fabrício Queiroz, por incrível que pareça, passou por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux. E essa sua. Você lembra bem isso, porque certamente essa vai ser a alegação bolsonarista, né? É de que foi o Wilson Witzel mexendo os pauzinhos ali para tentar ir afora na questão lá do impeachment a que ele está sendo submetido neste momento no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a informação de que o advogado em cujo sítio Fabrício Queiroz foi preso é Frederic Wassef, ou Wassef. Ele é o advogado do senador, do ex-deputado e senador Flávio Bolsonaro, e parece que também ele é advogado do próprio presidente Jair Bolsonaro, no caso Adélio Bispo. Essa ligação é importante também, né? E claro, né? A gente aqui está acostumado a acompanhar investigações. Olha, o Queiroz agora deu para ver uma outra imagem, está com uma máscara preta, já está saindo. Foi rápido o exame de corpo de delito, já está saindo, ele está com uma máscara preta, né, para proteção aí por conta da questão do coronavírus, e já está entrando na viatura policial. Daqui a pouquinho, então, vai daí do IML Central de São Paulo, que fica ali na região do Hospital das Clínicas, até o DHPP. Claro que com a escolta policial esse trajeto é muito rápido. Agora a repetição da imagem aqui, vestindo calça jeans, tá com sapatênis ali, parece estar mais gordinho mesmo, viu, Cláudio Humberto? E o boné é azul, né? Ele caminha ali, não está algemado, não houve a necessidade. Desde o início da manhã a gente vem falando sobre essa prisão aqui. Ele não resistiu à prisão, logo que os policiais chegaram, ele já embarcou na viatura. Parece bem disposto, né? Andando com naturalidade, etc. Lembra pouco um paciente sob tratamento de câncer. Não foi isso que o teria levado a São Paulo, né? Foi. Pois é, ele parece recuperado, hein? Exatamente. Vamos para o Rio de Janeiro, porque tem desdobramento da operação lá também. A Amanda Martins está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes dessa operação que movimenta o noticiário na manhã desta quinta-feira. Bom dia, Amanda. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Pois é, desdobramentos aqui no Rio de Janeiro e também da Operação Anjo, porque são cumpridos mandados aqui na capital fluminense também, como, por exemplo, em uma casa em Bento Ribeiro, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que consta, inclusive, na relação de bens do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse imóvel é avaliado em R$40 mil e fica em uma rua próxima àquele local que o presidente Jair Bolsonaro costumava ser muito visto cortando cabelo durante a campanha e até depois de ter sido eleito presidente. A casa também foi usada como um dos comitês de campanha eleitoral. Há mandados também aí contra Alessandra Esteves Marins, ela que é ex-funcionária da Alerj. A Justiça, Pedro, também determinou aí o afastamento da função pública de outros alvos dessa operação de hoje, além do comparecimento mensal em juízo e, claro, a proibição de contato com qualquer testemunhas. Há cumprimento também contra outro servidor da Alerj, o Matheus Azeredo Coutinho, que também da ex-funcionária da casa, Luísa Paz Souza, e também há um mandado contra um advogado, o Luiz Gustavo Boto Maia. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o filho
de Bolsonaro teria lavado mais de 2 milhões de reais com transações imobiliárias também em uma loja de chocolates, como a gente lembra dessa operação. O senador, claro, nega que tenha cometido esses crimes. Eu lembro também que essa, né, é um desdobramento daquela operação Furna da Onça, né, que revelou todo esse esquema de rachadinha na Alerj aqui do Rio de Janeiro. Essa operação que foi deflagrada em 2018 e prendeu 10 deputados. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, em algumas entrevistas, o empresário Paulo Marinho, né, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, inclusive disse que o então deputado estadual, o senador agora Flávio Bolsonaro, soube antecipadamente que Fabrício Queiroz poderia ser preso nessa operação em 2018. Portanto, essa operação de hoje, Operação Anjo, Pedro, ainda cumpre mandados de prisão e busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente fica na expectativa da chegada aqui no aeroporto do Rio de Janeiro do Fabrício Queiroz, ainda na manhã de hoje, Pedro. Obrigado, Amanda Martins. Zé Paulo, fala, Zé. O Humberto fez uma pergunta e eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Cláudio Humberto perguntou, ele estava sendo procurado pela polícia? Não estava. Então, é preciso saber o que é que motivou a Justiça do Rio de Janeiro a determinar a prisão do Fabrício Queiroz. Porque é mais de ano, ele está flanando daqui para lá, de lá para cá. Muita gente tinha a impressão que ele estava foragido. Mas não havia mandado de prisão contra ele, a não ser hoje, quando ele foi preso lá em Atibaia. E a lei brasileira, Zé Paulo, coloca medidas alternativas à prisão. O juiz precisa ir subindo degraus até mandar prender alguém, né? Então a legislação coloca lá, por exemplo, para outros investigados nessa ação, só para a gente falar dessa Operação Anjo, né? Nós temos aí o servidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Matheus Azevedo Coutinho, né? O que foi colocado pela Justiça para não prendê-lo? O afastamento da função pública. Então ele está afastado da Alerj, ele não pode comparecer à Alerj. Se ele vai à Alerj, o que acontece? Aí prende, né? Em relação a outros investigados, por exemplo, a ex-funcionária Luísa Paz Souza, a Alessandra Esteves Martins, tem um advogado também que está sendo investigado, é o Luiz Gustavo Boto Maia. Eles vão ter que comparecer mensalmente em juízo, eles não podem se comunicar entre eles. Então são alternativas que são colocadas pelo juiz para se evitar a prisão. Por isso que eu disse aqui já desde a abertura do Jornal Gente, duas questões são importantes. A primeira, saber se o Fabrício Queiroz agora, desesperado por ter sido preso, vai fazer uma delação premiada, vai contar o que sabe sobre esse suposto esquema da rachadinha. E segundo lugar, o que motivou essa prisão do Fabrício Queiroz? Algum documento novo? Algum depósito que o Ministério Público durante a investigação lá no Rio de Janeiro identificou? Isso tudo tem de ser explicado justamente para dar transparência, para dar lisura a essa investigação. Agora tem uma coisa aí que... eu duvido que ele vá fazer delação premiada, mesmo porque a acusação é do Ministério Público Estadual, ele é ex-policial militar, portanto tem casca grossa, não vai ceder tão facilmente não. Tem um detalhe aí que eu acho que é importante. O sítio, o advogado em cujo sítio Fabrício Queiroz foi pode preso, me chamar. Frederico Acho que ele está Vassetti. chegando lá, Cláudio. Vamos lá com a Bruna rapidinho, a gente já volta nesse assunto. Fala, Bruna! Oi, Pedro. Há uma grande expectativa. Esse comboio deve estar cruzando aqui as proximidades da Rua Brigadeiro Tobias, onde a gente fala ao vivo na Polícia Civil. Esse exame de corpo de delito já foi feito e a informação que a gente tem é que esse depoimento vai ser feito às 10h30 da manhã e, na sequência, ele será levado para a base da Polícia Federal e depois para o Rio de Janeiro. Esse depoimento deve acontecer também no Rio de Janeiro ainda hoje. Essa é a expectativa, um voo entre meio-dia e meio-dia e meia partindo do aeroporto de Congonhas. Acaba de cruzar aqui na Rua Brigadeiro Tobias, carro da polícia, o comboio trazendo Fabrício Queiroz. Bastante movimentação de imprensa por aqui, os principais veículos por aqui. Agora... Foi pra garagem, né, Bruna? Acaba de entrar na garagem, todos os vidros do carro fechados, pretos, a gente não conseguiu ter acesso a nenhuma dessas imagens, ao menos por enquanto. Repetindo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, Pedro, informação de 10h30 deve ser ouvido por promotores aqui mesmo na Polícia Civil, depois é levado para a base da Polícia Federal e na sequência ao Rio de Janeiro, onde também presta um depoimento ainda nesta quinta-feira.
O procurador-geral de São Paulo, Mário Sarrubo, afirma que a ação no interior do estado, em Atibaia, aconteceu em apoio com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Operação de prisão montada ontem, após uma investigação iniciada pela Polícia Civil receber a informação de que ele estaria na região de Campinas. Mário Sarrubo explica que, além da prisão, foram feitas também apreensões. Colegas do GAECO e da Polícia Civil ficaram aproximadamente 1 hora na residência e apreenderam que encontraram que possa ser de interesse. Essa casa, em tese, ao que parece, é a casa de um dos advogados. Houve a apreensão de documentos celulares, etc. e tal. Tudo isso será encaminhado aos nossos colegas do Rio de Janeiro. Certamente a OAB vai entrar nesse caso aí também, hein, Pedro? Certamente, porque tem um advogado. O delegado Oswaldo Nico, que foi o responsável aí pela prisão aqui da Polícia de São Paulo, tá falando ao vivo no Bora São Paulo. Vamos ao som ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Agora o mandado de prisão, ele já passou por exame de corpo de delito, ele está bem. E daqui ele vai para o Rio de Janeiro. O delegado-geral, o doutor Rui, já está providenciando o transporte dele para o Rio de Janeiro. Nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil. Fala pra gente como que aconteceu. O transporte dele. Fala pra gente como que aconteceu a prisão dele. Aqui não vai ser ouvido, aqui nós só vamos cumprir o mandado de prisão. Nós aprendemos alguma coisa junto com o pessoal do Ministério Público que está aí. Inclusive está ali o promotor. Doutor Nico, nós estamos ao vivo, doutor Nico. Olha, o chefe da operação. Doutor Nico, nós estamos ao vivo aqui, rapidinho, para todo o Brasil. Fala pra gente como que aconteceu a prisão. O doutor Glauco é o do Ministério Público, ele que eles são do Ministério Público, nós estamos apoiando o Ministério Tudo bem, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Fala pra gente como que aconteceu essa prisão dele. Bom dia. Ministério Público de São Paulo, através do GAECO, cumprindo uma precatória que veio do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, busca e apreensão no endereço em Atibaia. Como que Nós contamos aqui com o apoio imprescindível da Polícia Civil, da equipe do Dr. Nico, e nós tivemos êxito sem maiores intercorrências. Maiores detalhes sobre o trabalho de investigação serão passados certamente pelos promotores, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Conta pra gente como que aconteceu. Membro do Ministério Público aqui do estado de São Paulo. Ele será levado ainda hoje para o Rio de Janeiro. Como foi o momento da prisão? Conta pra gente como que aconteceu essa prisão, ele resistiu? Nenhum incidente, nada. Ele não impôs nenhuma resistência, foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. O que foi apreendido lá? Teve dólar apreendido? Essas informações serão passadas pelos promotores do Rio de Janeiro que presidem a investigação. O senhor chegou até o Fabrício Queiroz por meio de interceptação telefônica? Você pode passar algum detalhe? Informações, eu volto a dizer, serão repassadas à imprensa no momento oportuno pelos promotores do Rio de Janeiro. E isso vai ser definido agora pela Polícia Civil em São Paulo, pela Secretaria de Segurança Pública, que vai tratar com o Rio de Janeiro o recambiamento do preso. É uma prisão preventiva. Prisão preventiva. Doutor Nico, conta pra gente rapidinho, a gente está ao vivo aqui para todo o Brasil, como que foi esse mandado? Ele estava tranquilo, como disse o promotor, não houve intercorrência, ele se entregou, só reclamou da saúde, que ele não está bem de saúde, só isso. Olha, tudo aqui, nós só estamos cumprindo ordem judicial do Rio de Janeiro através do GAECO. A Polícia Civil, doutor Rui, doutor Youssef, passaram o mandado de prisão para nós e nós cumprimos aqui na Capturas, é o que vamos fazer e logo mais ele vai para o Rio. Fechado? Um abraço. Bom, eu já volto com o Michael Mendes. Bom, aí tá aí então, nós ouvimos as autoridades que estão presentes lá no Palácio da Polícia, sede do DHPP, onde já chegou o Fabrício Queiroz, a repórter Bruna Barbosa, claro, vai voltar aí ao longo da programação com mais informações, mas eu interrompi o Cláudio Humberto, que estava falando justamente a respeito de um dos desdobramentos desse caso, quando o Fabrício Queiroz chegou lá ao local e as autoridades começaram a falar. Cláudio. Então, Pedro, eu acho que vai dar confusão esse negócio maior do que se espera nessa questão, porque o Fabrício Queiroz foi preso no sítio de propriedade do advogado do próprio senador Flávio Bolsonaro.
E também esse advogado atua na defesa em defesa dos interesses do presidente Jair Bolsonaro no caso do Adélio Bispo. Quer dizer, como é que isso certamente terá implicações para além da política, até jurídicas, né? Porque, afinal de contas, uma testemunha importante do processo estava escondida no sítio do advogado da outra parte, né? Da parte que eventualmente terá a vida complicada por um depoimento do Fabrício Queiroz. Não há nada demais, né, Cláudio? Do ponto de vista jurídico, ele recebeu uma orientação. Olha, se você quer evitar a prisão, por mais imoral que possa ser, a gente sabe que os advogados fazem esse tipo de orientação. Você está ali no bico de uma investigação, pode ser preso, às vezes tem esse tipo de orientação. E claro que se nós temos a comprovação desses fatos aí que estamos trazendo, que o sítio é mesmo de propriedade de um desses advogados, fica ainda mais clara. Precisa ter um fato novo para a prisão do Queiroz, hein? Não pode ser a investigação do ano passado. Ele está ameaçando testemunha, prisão preventiva, tem risco de fugir. Aqui justamente, não tem são os requisitos para a prisão. Né? São os requisitos para essa prisão. Então ele está ameaçando testemunha, ele vai tentar fugir, porque se não tiver um fato novo, essa prisão ela cai rapidinho com o primeiro habeas corpus que for apresentado pela sua defesa ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, 8h26. Ufa, que abertura corrida hoje, hein? Com tudo acontecendo aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Você conhecendo conosco no Jornal Gente. Mais um capítulo vivo aqui da nossa história hoje, com a prisão de Fabrício Queiroz, que está agora no Palácio da Polícia, sede do DHPP de São Paulo. Já mais informações na nossa muito intimamente. A Flávio Bolsonaro trabalhou com ele e é claro que aí os dois lados, oposição, governo, vão de alguma forma trabalhar com esse fato.